cumpra a vontade do Senhor. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12:47. A humanidade se divide em dois grupos, aqueles que têm o entendimento da palavra de Deus e os que não têm. No segundo grupo, encontram-se entre muitos religiosos ou aqueles que não gostam da religião. Existem pessoas que, mesmo presenciando a operação de milagres, não entendem o que está acontecendo, e pensam que o evangelho é completa perda de tempo. Nós, porém, que recebemos a revelação de Deus, nos compadecemos desses indivíduos e oramos em seu favor, porque eles, assim como nós, possuem uma alma, a qual, se não experimentar um novo nascimento, se perderá eternamente, conforme declaram as Escrituras. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3b. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Tais pessoas lutam para ter 20, 30 ou 80 anos de uma vida farta, abençoada nesta, mas se esquecem de que existirão para todo sempre e, longe de Deus, estarão em sofrimento eterno. Agora, contudo, passaremos a tratar do grupo que foi iluminado pela palavra de Deus, conforme Efésios 1:8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Esse grupo tem interesse na manifestação do poder de Deus. Nesse grupo há também duas classes, aqueles que põem em prática o que aprenderam com o Senhor Jesus e os que negligenciam o seu chamado. Ora, os que cumprem a vontade de Deus estão obtendo a cura, a prosperidade e a paz, e desfrutando de bem-estar na vida. Os outros, embora se intitulem seguidores de Cristo, não obedecem às instruções do Senhor, e, por isso, estão marcando o passo. O pior é que aprenderam o que Deus deseja que façam, mas, ainda assim, decidem não fazer. Resultado, eles se encontram debaixo da disciplina. O próprio Senhor Jesus em Lucas 12:47 declarou: "E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites." Se alguém não tomou conhecimento do que o Senhor quer que seja feito, além do que já está fazendo, não tem culpa ou responsabilidade quanto a este assunto. No entanto, se foi divertido por ele, seu dever é se aprontar para ser instrumento nas mãos de Deus. Ao ler a Bíblia ou escutar a pregação da palavra de Deus e entender que o Senhor quer te curar, resolver seu problema, fazer sua vida prosperar, se prepare, porque o Senhor cumprirá aquilo que prometeu. Ora, Deus não é um ser que está lutando pela nossa companhia. Deus é um ser todo-poderoso, o qual, com a sua palavra a partir do nada, criou os céus e a terra. Quando o Senhor se dirige a você e te mostra o plano dele para a sua vida, Deus está te revelando um segredo que fará de você alguém muito abençoado. Para isso é necessário se colocar de prontidão, mesmo que no momento da revelação você se sinta completamente sem capacidade de executar a vontade de Deus. Para se realizar a vontade de Deus é necessário receber o chamado do Senhor e saber a sua vontade. É preciso saber a vontade de Deus e se aprontar. O Senhor Jesus falou do servo que soube a vontade do seu Senhor. O Senhor Jesus estava mostrando que, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o propósito de Deus. Se compreender o que Deus deseja que você faça, se apronte e cumpra logo o que Deus te ordena. Não importa a idade que tenha, se é homem ou mulher, você estudou muito ou pouco, faça aquilo que Deus te convocou para fazer. O segredo é entender o propósito divino para a sua vida, pois é dessa forma que Deus usará você para cumprir os seus propósitos. Não se comprometa com este mundo, mas fique firme na infalível palavra de Deus, a qual nos ensina: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há." Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2:15-17. Importa conhecer a vontade de Deus e não a vontade da igreja, nem a dos amigos. Depois é necessário nos preparar para que realizemos tudo conforme o propósito divino. Existem pessoas que não se preparam, agem como querem e esperam que Deus as abençoe de qualquer maneira. De fato, o Senhor é misericordioso, mas é imprescindível falar o que Ele deseja e agir do modo que agrade Ele. A palavra de Deus assim nos admoesta. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. A desobediência traz consequências. O Senhor Jesus segue nos exortando sobre o servo que, apesar de saber a vontade de seu Senhor, não se aprontou nem fez conforme foi orientado, será castigado com muitos açoites. Existem cristãos sendo castigados e sofrendo como os ímpios. Talvez você questione: por que isso tem acontecido? Porque não fazem o que Deus manda. Na verdade, eles se tornaram religiosos, e não praticantes da palavra de Deus. Muitos se deram, por exemplo, à fofoca, e passaram a ser vigias da vida dos outros, contrariando o chamado que receberam de Deus. Preste atenção:
no dia em que o inimigo tentar fazer com que você fale dos outros, resista firmemente, segundo orientam as Escrituras, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7b. Decida orar por aqueles que carecem de ajuda, para que o Senhor tenha misericórdia deles. Muitos crentes, porém, vivem julgando e condenando as pessoas, pois para eles ninguém presta. O triste é que eles não olham para sua conduta, porque, se fizessem isso, viriam as próprias falhas. Quem sabe o que Deus quer, mas não obedece, é atingido por muitos açoites. O Senhor permite os açoites para que a pessoa abra os olhos e entenda o que está errado. Há muita gente que, embora tenha recebido o Senhor Jesus em seu coração, vive endividada, doente, sem paz e com a vida de mal a pior. O cristão verdadeiro precisa pôr a cabeça no travesseiro, dormir e acordar em paz. Tudo deve ir bem, e, quando o mal surgir, o servo de Deus tem de clamar: Pai, preciso da tua ajuda, e na mesma hora Deus entra em ação. A nossa vida tem que ser a cada momento melhor do que antes. Temos que andar de glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. O Senhor deseja que você modifique sua atitude. Ele necessita de praticantes da sua palavra, e não de pessoas que se dizem servas dele, pensam que simplesmente podem enganá-lo, mas estão iludindo a si mesmas, conforme escrito em Tiago 1:2, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, abra o seu coração, deixe Deus fazer uma grandiosa obra em sua vida para que você se torne o servo que Ele quer aqui neste mundo.